Olá, mais uma vez Alan Burher falando aqui no canal Centro do Meio para vocês. Vamos falar um pouquinho do debate depois que as coisas já esfriaram um pouco. O debate foi no domingo e hoje é terça-feira. Bolsonaro foi quase o Bolsonaro de sempre e foi muito Bolsonaro de sempre durante um ponto, que foi o ponto com a Vera Magalhães que todo mundo fala. Independente, seja você um eleitor do Bolsonaro, não seja você um eleitor do Bolsonaro, todo mundo concorda que foi desnecessário e completamente fora de tom. Bolsonaro tem que ter um pouco de cuidado. A gente tá num clima polarizado? Tá, mas as pessoas cansaram um pouco de brigar tanto assim. Então, quando a pessoa briga de graça, que ele realmente brigou de graça com a Vera Magalhães, a Vera Magalhães fez uma pergunta que foi até bastante neutra, um pouco provocativa, mas assim, geralmente quando é um homem muito provocativo, ele não responde daquela forma. E a Vera perguntou uma coisa, ele falou dela pessoalmente, nada a ver com nada. Foi um ponto negativo. Tirando isso, foi o Bolsonaro de sempre, tons abaixo, falando as mesmas coisas de sempre, tons um pouco abaixo. O problema maior que eu acredito que a galera da esquerda mais clássica não, pelo menos a esquerda que se convencionou chamar de clássica, deveria se preocupar principalmente com a performance de Lula. Lula, que eu chamei de animal político no vídeo atrás, ele foi um animal político com o Bonner e a Renata Vasconcelos, e agora eu até retiro um pouco do que eu disse, porque eu disse um pouco também que o Lula teria sido um animal político mesmo que o Bonner tivesse avançado para cima dele. Aparentemente não, porque nas oportunidades que o Lula teve agora de se defender atacando, que foi o Lula sempre fez, Lula não conseguiu. Lula foi preocupantemente lento no debate e isso é muito preocupante, porque faz a gente lembrar de novo que o Lula está beirando os 80 anos e muito embora ainda seja melhor retoricamente que Bolsonaro, não se sabe se ele é suficiente para parar Bolsonaro e toda a sua máquina que ele tem na mão de propaganda, inclusive parte dela orgânica. A gente não sabe se Lula é capaz disso. E isso eu digo não só para defender Ciro, que é o meu voto. Eu digo porque Ciro claramente hoje em dia consegue debater com Bolsonaro muito superior a Lula. Infelizmente, isso eu não falo com nenhum tipo de prazer, Lula perdeu e nesse debate foi demonstrado muito de sua velocidade política, o que para um homem do tamanho que ele teve, pelo menos retórico, é triste ver. Lula realmente se perdeu no debate, Lula teve momentos ali claramente em que ele tinha lapsos, né? Tinha momentos de falar besteira diretamente, tinha momentos de não saber o que falar, e eu volto ao início do vídeo. Lula não fez o que ele mais faz, que é defender atacando. Lula foi extremamente defensivo, claramente inseguro no debate e não se mostrou à altura de derrotar uma direita que cada vez mais grita. Lula parece estar perdendo capacidade, é como se fosse um corredor em fim de carreira. Lula não tem mais a mesma velocidade. Se eu fosse o Ciro, eu teria pedido, ô Lula, em vez de você me chamar para fazer, por que você não passa o bastão? Parece que você está ficando um pouco cansado. Pessoal, esse daí foi o debate dos principais candidatos, foi a minha reação sobre os principais candidatos. Resumindo, Lula está cansado politicamente e isso só apareceu quando ele enfrentou outros candidatos, o que é muito importante e é um sinal muito ruim para a militância petista. Bolsonaro pecou muito, tanto é que ele foi votado mais uma vez como o pior do debate pela galera que assistiu, por uma razão simples: Bolsonaro não consegue debater e de vez em quando ele ainda fala uma besteira muito grande para coroar o não conseguir debater. O Ciro, ele foi o Ciro de sempre, falou um pouco técnico demais, mas mesmo assim dá para dizer que entre os competitivos não há dúvida que Ciro foi o melhor do debate. Depois você tem até a falar um pouquinho sobre a Tornick e a Simone Tebet. A Tornick parecia em outro planeta, falava algumas coisas e depois esquecia, falava que ia acusar e depois esquecia de acusar. A Simone Tebet, gente, é aquele mar de promessas completamente vazias, porque ela é uma mulher do Centrão e sendo uma mulher do Centrão a gente sabe exatamente o tipo de fisiologia que na prática as palavras bonitas dela escondem. Gente, o Felipe Dávila, né, é um João Amoedo. O Felipe Dávila, ele sinceramente, o novo, gente,
Se você pergunta qual o sabor de pizza favorito dele, ele vai falar que vai privatizar a pizzaria, entendeu? Então, assim, Felipe Dávila, infelizmente, muito embora represente uma corrente interessante do pensamento que é o liberalismo econômico, ele a representa muito, mas muito abaixo da tradição liberal econômica mundial. Então, vencedor do debate, eu acredito ter sido Ciro, porque a Simone Tebet foi muito vazia, o Ciro não foi. Lula, eu acredito ainda, muito embora os números não tenham aparecido, que tenha sido o grande perdedor do debate e o grande perdedor do ciclo eleitoral que se começa com os debates. Bolsonaro foi o mesmo de sempre, em tons abaixo, mas quando ele voltou ao tom dele, ele falou uma besteira muito grande que pode ter custado o voto de muita mulher ali, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. Aquele negócio, sabe, uma casca de banana do outro lado da rua, ele atravessou a rua só para escorregar. Pessoal, mais um vídeo aí do canal do Centro do Mês, espero que tenham gostado, foi bem rapidinho. Acredito que eu tenha feito aí uma reflexão bastante sincera sobre o que foi o debate do domingo. Pessoal, até mais, fiquem aqui com mais vídeos do canal na próxima. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos e também de se inscrever no canal. Até mais, tchau, tchau!